Eu quero saudar a toda essa igreja que está aqui, reunida com a graça e a paz do Senhor Jesus. E convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 6. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 31, onde está escrito assim: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amém. Vamos lembrar essa questão de pão. Quando Jesus diz: o que vem a mim jamais terá fome, eu sou o pão da vida. Eu sei a história de um homem que, de uma hora para outra, ele começou a fazer pão. E ele fazia pão, e as pessoas gostavam do pão que ele fazia. Então ele começou fazendo, vendendo para os vizinhos, e daqui a pouco os vizinhos fizeram propaganda do pão dele, e ele foi fabricando mais pão. E chegou uma hora que ele teve que fazer na frente da casa dele a padaria. E aí ele contratou um padeiro maravilhoso. E o pão era um espetáculo. Então, de uma hora para outra, o bairro todo queria comer do pão que aquele homem fabricava. E ele queria manter o nível de qualidade do pão. E ele queria suprir a todos. E também queria ganhar dinheiro. Então, chegou uma hora que ele se assoberbou tanto, mas tanto de serviço, que ele não tinha mais tempo para ele. E as pessoas começaram a dizer: você está perdendo muito peso. Você está emagrecendo. E ele dizia: eu não tenho tempo para me alimentar. Por quê? Porque eu tenho que fazer o pão para as pessoas. Eu tenho que cumprir com o meu dever. As pessoas esperam que eu tenha pão todas as horas que eles vêm aqui. Então, começou-se a perceber um problema. O dono estava cercado de comida, mas ele estava definhando. Com toda a comida em volta, a comida era possível para ele, mas ele estava definhando. Eu gostaria de convidar a igreja hoje para meditar, que nós pensemos um pouco se isso não pode estar acontecendo conosco, que nós estamos com toda a comida espiritual possível, mas nós estamos definhando, porque nós não temos tempo para comê-la. Nós estamos incumbidos de filhos, de família, de trabalho, de produção. Nós temos que produzir, nós temos que suprir, nós temos obrigação, mas no meio disso tudo tem uma pessoa que está sofrendo para carregar essa carga. E quem está sofrendo para carregar essa carga é você. Então não seria bom você lembrar que sem cuidar de você,
você não será capaz de cuidar dos outros, porque você está se deixando para depois e não sabe se vai dar tempo. Há uma situação lá em Cantares, em que aquela moça que representa a igreja, ela diz assim: os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me colocaram por guardas de vinha. A vinha, porém, que me pertence, esta eu não guardei. Quantas vezes, como esta mulher, nós estamos incumbidos de muitas coisas, e nós temos que trabalhar para suprir a necessidade de muitas pessoas, mas aquilo que nos pertence, a nossa própria necessidade, nós não estamos suprindo. Quantas vezes nos esquecemos que nós precisamos buscar o pão que desceu do céu? Quantas vezes nós esquecemos de separar o tempo para ir buscar o alimento? Nós temos esquecido, e eu gostaria que você soubesse, eu não estou apontando o dedo para ninguém, mas gostaria que você pensasse quantas vezes sua Bíblia sai com você da igreja domingo e volta do próximo domingo do jeito que saiu, porque você não abriu a Bíblia para buscar nada lá dentro. Não é porque você é preguiçoso, não é porque você é desinteressado, não é porque você não ama a palavra, é simplesmente porque você tem outras prioridades, porque você tem necessidades. E eu gostaria que você pensasse que Jesus Cristo diz: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, aquelas que ele falou antes, o que comer, o que beber, o que vestir, vos serão acrescentadas. Nós precisamos sim de vir à igreja, precisamos de cantar os louvores, precisamos cultuar. A Bíblia diz: não deixeis de congregar-vos. E é isso que você faz quando você vem à igreja. Mas se você resolver comer só quando você vem à igreja, você vai definhar. Se você resolver beber só quando você vem à igreja, você vai morrer de sede. Então é preciso que você saiba que o alimento que você recebe aqui não é o suficiente para que você possa sobreviver espiritualmente. Quando nós lembramos, eu me pergunto, lá em Mateus 14, no versículo 23, a Bíblia diz assim: e despedidas as multidões, subiu Jesus ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus tinha acabado de alimentar aquela multidão, e ele tinha dito para os discípulos dele: vão para o outro lado, que eu vou encontrar com vocês. Porque era muito mais fácil para ele, sozinho, se livrar da multidão. Então ele deu um jeito, quando a tarde caiu, ele já estava lá no monte, orando sozinho. Ele ficou ali a primeira vigília da noite, de 6 às 9, e a segunda de 9 à meia-noite, e a terceira de meia-noite às 3, na quarta vigília da noite, de 3 às 6 da manhã. Ele foi se encontrar com os discípulos andando sobre as águas. Então você pode imaginar que esse mestre ficou durante 3 vigílias da noite, de 6 da tarde até 3 da manhã, orando sozinho. Por que é que Jesus Cristo precisava orar tanto? E nós não precisamos. Porque ele sentia tanta necessidade de estar com o Pai
a sós e nós não sentimos? Por que será que os apóstolos precisavam tanto da oração e nós não sentimos essa necessidade? Será que tem alguma coisa errada com eles ou conosco? Nós descobrimos muitos hábitos. E a psicologia diz que o hábito é uma segunda natureza. Precisamos desenvolver hábito de oração. Porque Deus não precisa da nossa oração, mas nós precisamos orar. Jesus Cristo ficou a sós para estar com o Pai. Mas, como é que eu vou desenvolver esse hábito de oração? Vou contar uma coisa para você. Quando você se rendeu a Jesus Cristo, Ele já tinha comprado você. Você estava escolhido. Você diz assim, eu escolhi Jesus, não. Ele diz, não é assim. Não fostes vós quem escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designeis para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo quando pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então agora, escolhido de Deus, Deus salva você no momento em que você se rende a Jesus Cristo. Ele salvou, mas o plano de Deus não é esse. O plano de Deus não é que você seja salvo. O plano de Deus é que você seja santo. Porque a Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos. Não é salvo. Porém, ninguém pode ser santo se não for salvo. E como ninguém pode nos salvar além de Deus, então Deus mesmo vai lá e nos salva. Ele nos transporta do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora estamos salvos. Agora vamos caminhar em santificação. Mas a Bíblia diz em Romanos 8, 29, bem assim, e aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, você está predestinado a ser igual a Jesus. E eu tenho uma notícia para lhe dar. Deus não vai desistir disso, não. Porque Deus não é de desistir. Então, se Ele predestinou você para ser igual a Jesus, você vai padecer um pouquinho, mas a vontade de Deus vai ser feita na sua vida. E como é que Deus vai fazer de você alguém igual a Jesus? Então vamos fazer assim. Nós queremos fazer uma surpresa para o pastor Josué. O que nós vamos fazer? Um busto, uma estátua do pai dele. E quando ele chegar domingo, a estátua está lá na frente. Então nós vamos comprar um bloco de alabastro e vamos procurar um escultor. Mas nós temos aqui na igreja um grande escritor, famoso escritor, escultor, digamos. E esse escultor é o João. Então a gente vai, João, nós queremos lhe pedir que você faça aqui, que você venha esculpir a estátua, o busto do pai do pastor Josué. Ele diz, olha, eu sou escultor, mas eu não conheço o homem, o pai dele, nunca vi. Eu não posso transferir para essa pedra o pai dele, porque eu não conheço. Então nós vamos ter que procurar outro escultor. Aí a gente lembra, tem o pastor Iaco.
pastor Iaco está aposentado, vai fazer de graça. E ele é um grande escultor e conheceu muito bem, conviveu com o pai do pastor Josué. Pastor Iaco, o senhor pode fazer isso? Tudo bem. Nós damos o bloco para ele, ele senta na banquinha dele, pega uma talhadeira, um martelo e começa, e sobra pedaço de alabastro para todo canto. Depois de uma semana você vem, tem um homem aqui, parece o pastor Josué. E nós botamos lá na frente. E quando o pastor Josué chega, diz: meu pai, é o meu pai, é do meu pai quem fez isso. Só quem pôde transferir para aquela pedra a imagem, a figura do pai dele, foi alguém que conheceu o pai dele. Entendeu? Entendeu? Se Deus, e é verdade, quer que cada um de nós seja como a imagem do seu filho, se Deus quer que cada um de nós seja um filho como Jesus, quando eu me rendo a Jesus, Ele me leva de presente para o Pai, porque Ele me comprou lá na cruz para o Pai. E agora que eu sou do Pai, o Pai vai se incumbir de que eu seja um filho igual a Jesus. O que é que Ele vai fazer? Vai me dar o Espírito Santo, que não tem ninguém mais, a não ser o Espírito e o Pai, que conheçam a Jesus. E porque o Espírito Santo conhece tanto a Jesus, o Pai me dá esse Espírito para formar em mim um filho como Jesus. A primeira coisa que vai acontecer é que esse Espírito vai operar em mim um milagre. E ele vai me levar com facilidade a chamar a Deus de Pai. Eu não sei se você já experimentou chegar lá no seu condomínio e dizer assim para o síndico: ô pai, não dá certo, né? Mas você vira para Deus e diz: Pai, com uma facilidade. Esse é o primeiro milagre que o Espírito opera no seu coração. Você chama a Deus de Pai. Começou o processo da filiação. Este Espírito vai transfigurar você. Paulo, ele diz que quando Moisés ficou exposto à glória de Deus lá no monte, que Moisés desceu, o rosto de Moisés brilhava, porque ele ficou exposto à glória de Deus. E quando ele desceu, todos se admiraram. Mas com o tempo a glória foi desaparecendo e Moisés botou um véu sobre o rosto, para que ninguém percebesse que a glória estava desaparecendo. Sabe o que é que Paulo diz? Este Deus que estava lá fora, no momento em que você se rende a Jesus Cristo, Ele muda de residência e vem morar dentro de você. Você se torna a habitação desse Deus. E esse Deus, quando vem para dentro de você, Ele não vem fraquinho, não. Ele vem inteiro com a sua glória. E essa glória, que de fora se expressava para o rosto de Moisés, agora vai se expressar de dentro de você para fora. E como é que vai acontecer? Quando eu abro a palavra, eu leio a palavra me lê. E diante desta palavra, esse Espírito de Deus que está dentro de mim, ele vai operar. Porque Jesus Cristo disse: essas palavras que eu vos digo
são espírito e são vida. A palavra está aqui, e eu estou aqui, e o Espírito está dentro. O versículo 18 de 2 Coríntios 3, na versão amplificada, que eu gosto mais, diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, continuamos a contemplar na tua palavra. É como um espelho, diante do qual nós vamos sendo continuamente transfigurados, num crescente esplendor, de um degrau de glória, em outro degrau de glória, em outro, e isto vem do Senhor, que é o Espírito. Quando eu estou aqui, lendo a palavra de Deus, esse Espírito lá de dentro incide sobre a palavra que está aqui fora, e eu fico no meio. Eu vou sofrendo a ação da transfiguração. Nunca poderei ser transfigurada continuamente de um degrau de glória em outro degrau de glória, se não for pelo Espírito. Esse é o problema de perdermos tanto tempo com tantas coisas e esquecermos que nós precisamos dessa transformação ou transfiguração. O poder da palavra e o poder do Espírito. Lá na Bahia, eu cheguei da Bahia agora de tarde, tem um ditado assim: na briga da maré contra os abrolhos, quem sofre são os mariscos, porque os mariscos ficam no meio, a maré vem de lá e bate na pedra, quem sofre? Os mariscos. Quem está no meio aqui sou eu sou o marisco. É a ação do Espírito que dá dentro de mim na palavra. Quem vai sofrendo a transfiguração sou eu. Vamos ver como essa palavra vai agir na sua vida e por que ela é tão importante. E você, não me queira mal, está perdendo um tempo tremendo. Eu vou contar uma história que está na Bíblia. Se você quiser, você pode até ler. Não é obrigado, porque eu leio direitinho. Mas se você quiser, leia em Lucas 24, a partir do versículo 13, tem uma história que você conhece, que é a história dos 2 discípulos que iam para Emaús. Aqueles 2 discípulos, nós sabemos que o nome era Cleofas. Esses homens, eles deixaram tudo para seguir Jesus. Você sabe que não era todo mundo que acreditava no Nazareno. Ele parecia mais um embusteiro. Carpinteiro, filho de carpinteiro duro, querendo levantar um ministério. Onde já se viu? Esses 2 discípulos, como outros tantos, olharam para Jesus e acharam: esse é o profeta que vem restaurar Israel e que vai levar Israel à posição que Israel tinha nos dias de Davi. E eles investiram, eles largaram tudo e seguiram a Jesus, crendo que Jesus vinha restaurar o reinado de Israel. Acreditaram nisso. Você já pensou quanto eles devem ter sofrido porque acreditaram nisso? Bem, de uma hora para outra esses homens veem o mestre deles, o profeta, ser preso, cuspido, julgado, recebeu pena de morte na cruz, crucificado, morto. O que foi que aconteceu? Você já pensou na frustração? E a frustração produz ira. E o acúmulo de ira vai produzir neurose. Quando é domingo,
eles esperaram. Jesus foi crucificado sexta, passou sábado, era domingo, não precisava mais esperar, porque eles tinham uma crença assim: até o terceiro dia, o espírito fica do lado do corpo, pode entrar a qualquer hora. Mas depois disso já era. Por isso Jesus deixou para vir ressuscitar Lázaro no quarto dia. Porque no quarto dia o defunto cheira tão mal que até o espírito se manda. Por isso que foi tão grande o milagre da ressurreição de Lázaro. E lá vão eles, andando para Emaús, e derramando o coração, a frustração, a ira, talvez, coitados, sem saber que explicação eles dariam quando chegassem em casa. Porque de um momento para o outro, todo mundo estava certo e eles tinham errado. E eles iam conversando. De uma hora para outra aparece Jesus. E Jesus só diz assim: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E Jesus foi logo recebendo uma dura. Como é, cara? Será possível que você é o único que, tendo estado em Jerusalém, não sabe o que foi que aconteceu? E Jesus o quê? O quê? Jesus, o Nazareno, profeta poderoso em atos e palavras, como foi preso, julgado, condenado, morto, crucificado, sei lá. Esse é o terceiro dia. E você não sabe? E nós, que críamos que ele era a esperança de Israel. E Jesus ouviu aquela bobageira toda e disse para ele: ó nécios e tardio de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Aí vem o máximo do versículo. E começando em Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Se o Filho disse para nós chamarmos a Deus de Pai, é porque é assim que Deus quer ser chamado, Pai. Portanto, a partir de Jesus, o título que nós temos para Deus é Pai. Mas, irmã, eu não mereço. Não merece mesmo, mas Ele quer. Eu não sou digno, não é, mas Ele quer. Eu sou um pecador, Ele sabe isso melhor do que você, mas Ele quer. Pai, quando vocês estiverem juntos, vocês digam: Pai nosso. Mas tu, entra no teu quarto e fecha a porta. E ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Gente, quem está falando isso é Jesus. Eu só estou repetindo. Ele assegura. Você entra no seu quarto e fecha a porta. Eu só acrescento para você: deixa esse mafioso deste telefone do lado de fora. Entra no teu quarto e fecha a porta. E ora ao teu Pai em secreto. Não grite muito não, para o povo lá fora não ouvir. Depois dizer que foi Deus que fuxicou. É em secreto. E o seu Pai, o teu Pai que te ouve em secreto, te recompensará. Puxa vida. Ainda tem quem não vai. Deus está esperando que você chegue até lá. Deus está esperando que se você vai lá para chamá-lo Pai. Pai,
Mas irmã, às vezes eu vou orar e eu não tenho o que dizer. Diga, Pai. Qual é o problema? Pai. Mas o que é que eu vou orar? Diga, Pai. Quantas pessoas têm filho aqui? Levanta a mão. Olha aí. Você já pensou o que é seu filho? Safadinho. Como quase todos. Faz coisa errada. Lhe aborrece que só, lhe preocupa que só. Chega para você e se agarra com você. Você diz, o que foi, meu filho? Nada não, pai. Eu só quero ficar com você. Um pouco. Estava com saudade. Você vai mandar ele embora? Você fica ali. Você que antes só tinha a cabeça do cachorro para acariciar. Agora você tem a cabeça do seu filho. E se ele fica lá agarrado na sua perna e disser, pai, oh meu filho, daqui a pouco é você que está chorando, porque isso lhe agrada, é seu filho. Nós somos filhos gerados em Jesus Cristo. Sabe, nós precisamos saber que Deus nos espera no silêncio. Deus nos espera na comunicação da sua palavra, para que Ele comece a abrir a Escritura para você, para que seu coração comece a arder. É só isso que Ele está esperando. Quando Jesus Cristo acabou de revelar a ceia, a Bíblia diz que eles saíram cantando o grande Halel, e ele desceu o vale do Quidron, atravessou, e em vez de seguir para o Monte das Oliveiras, ele foi para um jardim menor chamado Getsemane. E a Bíblia diz que ali ele teve a primeira grande agonia. E nessa agonia, ele chegou a suar sangue. E a Bíblia diz que 3 vezes ele fez a mesma oração, parecia mais uma reza. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Não seja feita contudo a minha vontade, mas sim a tua, porque tu estás no céu. Mas 3 vezes ele repetiu. E a Bíblia diz em Lucas que Deus mandou um anjo que o consolava. A que cálice ele se referia? Não era o cálice da dor física da crucificação, porque Jesus sabia que ele tinha que ir à cruz. O escopo de Jesus era a cruz, a missão de Jesus era a cruz, o objetivo de Jesus era a cruz, o desejo de Jesus era a cruz. Vocês lembram quando Pedro tentou dissuadi-lo da cruz, ele disse, arreda Satanás. E quando subia para Jerusalém, ele disse para os seus discípulos, é necessário que o Filho do Homem ascenda a Jerusalém para sofrer muito na mão das autoridades, para que seja preso, julgado, condenado e morto. Então a cruz era ponto pacífico. Então Jesus, o cálice que ele não queria beber, não era o cálice do sofrimento físico, nem era o cálice da humilhação moral, porque nós sabemos que todo crucificado e apedrejado ia sem roupa para a cruz. Você lembra que de Estevão, a roupa de Estevão ficou aos pés de Paulo. Jesus Cristo foi preso quinta-feira à noite. Você acha, para ser crucificado, meio-dia, você acha que algum brutamonte disse para ele assim, ei Nazareno, você quer ir ao banheiro? Não. Era para ser ultrajado e humilhado. E ele era homem. Tudo ali, diante das mulheres que o seguiam, dos seus discípulos, da sua mãe, de todo o povo.
para poder assumir o meu lugar e o seu lugar. Mas quando chegou lá na cruz, havia o cálice que ele não queria beber. Se você olhar para trás na Bíblia, você vai ver que a Bíblia diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas, e Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus disse, haja separação entre luz e trevas. E houve separação entre luz e trevas. A Bíblia diz, por boca do profeta Isaías, que Deus tem uma aliança com o dia e com a noite, de sorte que não faltará nem dia nem noite no seu devido tempo. Então, a separação entre luz e trevas está ordenada. Por isso, depois vem Paulinho de Tarso e diz que união pode haver entre luz e trevas, não dá. João, ele diz, Deus é luz, e nele não há treva alguma, mas pecado é treva. Quando Jesus chega lá na cruz, chega o momento em que ele vai se fazer maldição no seu lugar e no meu lugar. Ele vai pegar o pecado todo da humanidade e trazer sobre si. Ali ele se torna um facínora, um ladrão, um mentiroso, um marginal, um prostituto, um impuro, tudo que não presta. Ali na cruz, ele se torna uma pústula de pecado. Se você lembrar, desde o início que Jesus estava na cruz, ele estava diante do Pai. A primeira palavra que ele diz é Pai. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E a última é Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele estava o tempo todo diante do Pai. Mas agora que ele recebe toda a maldição sobre si, acabou a comunhão com o Pai. Porque ele se torna treva no meu lugar, e o Pai continua sendo luz. Era esse o cálice que ele não queria beber, o cálice da separação. Mas ele bebeu, e nós precisamos ser gratos a Jesus, que bebeu esse cálice até a última gota. Quando Jesus bebe toda essa maldição, a maldição está nele. Ele diz, tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e morreu. Mas antes, ele dá um grito que é o seu e o meu. Ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Esse é o seu grito, é o meu grito, é o grito de toda a humanidade. Porque ficamos separados, porque viramos treva pelo pecado, e Deus é luz. E naquela hora, ele que bebeu toda a nossa maldição, todo o pecado do mundo está nele, ele morre, maldito, e ele é enterrado. E quando ele é enterrado, a nossa maldição vai com ele. Ele enterra o seu pecado, ele enterra a sua morte, ele enterra a sua maldição, ele enterra a sua separação de Deus. E quando ele ressuscita, a sua morte ficou lá. O nosso pecado ficou lá. Por isso que ele vence a morte. E ele diz, e aí, ó morte, cadê a tua vitória? Olha eu aqui. Só que tem uma coisa. O amor dele venceu a morte.
O poder da morte foi vencido pelo poder do amor. Quando ele ressuscita, a hora que você está nele, você está ressuscitado, livre da condenação do pecado. Isso você precisa viver. Essa é uma realidade mais real do que todas as realidades. E quando você procura na palavra de Deus, e o Espírito de dentro de você opera através de você na palavra, ele vai abrindo, ele vai abrindo, ele vai abrindo, ele vai transfigurando você. Você começa a receber a mensagem verdadeira que o Espírito da palavra quer falar com você. E você vai crescendo, e você vai sendo fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E você vai vencendo todo tipo de cegueira, todo tipo de ira, todo tipo de frustração. Por quê? Porque do modo como Jesus Cristo curou aqueles 2 discípulos de Emaús, usando a Escritura, ele vai usar a Escritura para curar você e a mim o tempo todo. Quando ele diz, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Vá a ele. É o que eu desejo para você este ano, meu irmão. Vá a Jesus Cristo. Separe tempo, tenha encontro marcado com ele no seu quarto, na sua salinha, no seu escritório. Marque encontro com ele, encontro específico com ele. Para gemer, para cantar com ele, para falar com ele. Leve sua família, leve o fruto dos seus ventres, leve o seu marido, leve a sua liderança, leve. Jesus Cristo procurou aqueles 2 discípulos, porque estavam sofrendo tanto. Ele vai a você, porque está em busca dele. Não importa onde for, não importa como for. Chegue lá no escondidinho e diga, Pai. E o Espírito que se move em você, vai se mover na palavra que você lê. Pode ser um versículo, um salmo, mas eu quero desejar para você que este ano seja um ano de um tremendo progresso espiritual. Que você possa crescer, mas crescer verticalmente na direção da glória. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém. Depois eu dou.